Naquele tempo, nem antigo e nem passado, porque nem tempo ainda havia, já existia Nhamandu. Nhamandu inspira e quando sopra seu hálito, a existência simplesmente acontece. Uma vez, Nhamandu inspirou e quando soprou, nasceu Quaraã, de dentro dele mesmo. Por sua vez, Quaraã, de si mesmo, no seu coração, faz surgir Tupã. Que se põe a dançar e cantar na imensidão de Nhamandu, e criando mundos e mundos e mundos. A arte é uma linguagem que vai direto na alma, né? The most important thing is that we feel on a different wavelength the connections between us. I think movement is also a speech which is understood by everybody. Movement cannot lie. Esse lugar aqui não é uma aldeia indígena, é uma associação que trabalha com cultura indígena. Mas nós recebemos líderes indígenas de vários lugares do país em alguns períodos. Aqui funciona também como uma embaixada dos povos da floresta. Ah ja, also das heißt hier wie Botschaft. A lua de hoje é muito especial, é o momento que ela está muito próxima da Terra, né? E aí a gente vai fazer uma cerimônia, porque as luas cheias é um bom momento para expandir o nosso desejo de paz para toda a Terra. O projeto Encontro Multicultural Brasil-Alemanha, ele foi pensado por 3 instituições. O Instituto Arapoti, a Associação Monte Azul e a Orquestra Piccolo da Alemanha, de um grupo de jovens da Alemanha ligados às escolas da pedagogia Waldorf. I'm a violin teacher at a special school. The kids have the main subject is music, and my wife is at the Rudolf Steiner School in Germany, and she's doing the eurythmy,
and she always has a class to make an exam in Eurythmy, so she's making big projects, and sometimes we put together her projects and my orchestra, and I always try to bring the children to an experience of something great or big or something that's touching people. O Instituto Arapoti tem como missão difundir os valores da cultura indígena, mas também fomentar esses valores em regiões, em áreas onde a cultura não chega. Então, para a gente é muito significativo apresentar na periferia de Itapecerica da Serra, na periferia de São Paulo, na periferia de qualquer cidade. Porque, infelizmente, nas periferias não se chega a cultura de qualidade e não se chega também cultura que tem como fundamento o fomento de valores. Gente, tô ficando impaciente, minha fome é persistente, come frio, come quente, come o que vai pela frente, come, 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 come. Se vem de fora, ela devora, ela devora, ela devora. A Associação Comunitária Monte Azul é uma associação que trabalha em várias favelas. Uma delas chama Monte Azul. E o começo desse trabalho, que já faz mais de 30 anos, foi de criar uma ponte entre alunos de uma escola Waldorf, da classe média alta, onde eu era professora, e crianças da favela que eu comecei a conhecer porque moram mais ou menos por aqui. Só que depois, então, se desenvolveu. Então, tem creche, tem ambulatório, tem a parte cultural. Faz uns 12 anos que eu dou aula de violino e de instrumentos de cordas para as crianças da favela. Cada vez mais crianças queriam aulas, então hoje nós estruturamos isso para uma escola, né? Nós captamos recursos. Então agora nós temos 3 orquestras, 2 orquestras de iniciantes e uma orquestra que é essa aqui que nós chamamos de camerata, né? Que são os jovens já mais adiantados. Mas eles nunca tocaram numa orquestra sinfônica, então é só cordas que nós temos lá, né? Eu terminei a escola o ano passado e não quis fazer faculdade direto. E, assim, tinha a oportunidade de vir para cá para fazer um voluntário e veio. E também não sabia que eu vou dar aula de violino. Estava assim, você toca violino? Toco, então você vai dar aula. Tem esse lado também de tentar criar pontes. Então, pontes entre culturas, ponte entre povos diferentes. E com isso, então, a gente foi convidado uma vez para apresentar algo sobre o Brasil lá na Suíça e na Alemanha. Esse trabalho chega pelas mãos da UTI, chega na Suíça, num congresso de antroposofia. Na plateia estava um maestro que ouve o mito, se encanta pelo mito. Esse mito é um mito de origem do povo Guarani, do tronco Tupi-Guarani. E esse mito é um dos fragmentos que continuam fazendo parte das comunidades Guarani atuais, mas que tem a sua origem há mais ou menos 5.000 anos atrás. A tradição Tupi-Guarani diz que tudo que existe na vida, através de todas as formas, em essência é uma vibração, é um som. E esse som tem um corpo original que é luz. Você vai ver isso, por exemplo, na física, onde luz, som e vibração fazem parte de uma mesma verdade para o olhar da física. Só que a tradição Tupi-Guarani vai mais além. A tradição Tupi-Guarani diz que essa essência original, ela possui uma consciência própria.
Vamos chamar isso de uma supraconsciência. Essa supraconsciência, ela é chamada de Nyamandu. Nyamandu se desdobra em dois aspectos. Se desdobra em Quaraci, que significa emanação primeira. Quará significa emanação e Si significa mãe. E em Nyamandu, que é essa supraconsciência, também se desdobra em Tupã, que significa o grande som, a grande vibração. Tupã, que é o nome do Criador, ele representa a essência vibracional que origina toda a vida. Essa consciência universal se desdobra em diversos seres, inclusive no ser humano. A tradição Tupi-Guarani reconhece que o ser humano é uma entidade vibratória, que essa entidade vibratória tem um aspecto material, físico, que esse aspecto material, que é o seu corpo físico, ele provém das forças da natureza. Nosso organismo físico, ele é um sustentáculo erguido pela terra, pela água, pelo fogo e pelo ar, né, pelos 4 elementos. E esses 4 elementos, por sua vez, são vivificados por essa entidade vibratória que é o ser humano, que é o ser espiritual que sustenta o corpo humano. Essa entidade vibratória, ela se manifesta no ser humano através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas palavras e das suas ações. Esse é o principal ensinamento da mitologia Tupi-Guarani. Na antroposofia, que é uma visão do mundo, né, uma cosmologia que foi trazido no início do século passado pelo filósofo Rudolf Steiner, descreve o desenvolvimento do mundo assim como a humanidade no início dos tempos, o ser humano ainda não era feito de carne e osso como nós, mas era um ser alado, um ser luminoso. E aos poucos o ser humano vai se concretizando, né, assim, materialmente, e vai tendo uma evolução de uma forte ligação com o mundo cósmico, com seres espirituais, cada vez mais para o materialismo, o que é um desenvolvimento para a autorresponsabilidade, a autoconsciência e a liberdade. O ser humano cada vez mais se liberta disso, se torna mais terrestre, se interessa mais pelos processos materiais e desenvolve toda a tecnologia. E com isso também assume cada vez mais responsabilidade e tem liberdade também de destruir. Fala também sobre as raças, né, as várias raças, qual é a missão de cada povo e como isso tudo vai se fundir e vai se juntar de novo, que vai vir um tempo onde essas diferenças não são mais relevantes e aonde então a humanidade caminha de novo de volta
para uma nova conexão com o mundo espiritual, mas a partir da consciência. A antroposofia tem uma pedagogia que tem uma crença de que as crianças e os jovens, para a sua formação pessoal, devem estudar os mitos de origem do seu lugar. Como então essa parte mitológica era mais ligada à mitologia da Europa, a gente pensou que então aqui no Brasil tem mitologias muito bonitas e muito profundas que também pode e deve realmente incluir nas escolas Waldorf. Foi uma iniciativa da UTE colocar o que é do Brasil dentro do currículo das escolas. E isso é muito importante, isso faz toda a diferença, porque as crianças que estão lá, 90% não são alemãs, são brasileiras. E assim com o tempo, então, através do fato que o Cacaverá contou esse mito para nós, a gente contou isso em muitos lugares e com isso a gente pensou também que deveria espalhar isso cada vez mais no Brasil. Tupã criou a Mãe Terra e também muitas outras mães estelares, através de um cantar, na pausa de uma respiração relampejante. O espírito da Mãe Terra flutuou na imensidão que foi assumindo a forma de uma quase serpente, que foi se esticando, depois foi se contorcendo, se enrodilhando, se encolhendo, foi se tornando oval, depois foi aos poucos se arredondando e ali ficou, adormeceu, sonhava. Então Tupã olhou e desenhou em seu corpo as primeiras entidades, as montanhas, rios, lagos, nascentes, florestas, desertos e planícies. Depois disso, Tupã precisava de alguém para continuar o trabalho da criação. Ele sonhou em criar o primeiro ser humano, Nyanderu Vussu. Ele era como se fosse feito assim de um vento luminoso. E ele tinha asas. Então, ele foi dizer a Tupã que não conseguia viver sobre a terra. O Criador sugeriu que ele percorresse os 4 cantos do mundo e fosse atrás das entidades divinas, que elas poderiam lhe ensinar algo. Nyanderu Vussu flutuou em direção ao leste e encontrou com uma imensa rocha. Foi então que ele tornou-se pedra. Ele se viu pedra. Então é assim que é viver na terra? Então, Nyanderu Vussu saiu e se dirigiu ao sul. Lá, ele encontrou a primeira árvore do mundo, Pindovu. Ei, você pode me ensinar a viver na terra? Sim, claro, entre em mim. Assim que ele entrou, ele se tornou uma frondosa árvore. Foi quando ele sentiu suas raízes bem fundas. Mas que coisa boa! Era a verticalidade alta do tronco que ele sentia, e se espalhando em uma cabeleira de folhas que dançavam. Pronto, pode sair, disse o espírito da árvore. Você já aprendeu, continue a sua jornada. Então, Nyanderu Vussu saiu, foi para o norte e lá encontrou o primeiro animal ancestral. Era a onça, que olhou para ele fixamente. Entre em mim, assim entenderá o que eu sou. Nyanderu Vussu então se tornou onça. Estranhou um pouco as 4 patas. Eram como raízes, mas ele gostou também. Agora sai. Tudo isso eu posso e sou, disse o espírito da onça. Subiu a montanha, flutuou até o alto, viu uma gruta. Entrou na gruta, viu lá no fundo a figura de uma serpente. Você pode me ensinar alguma coisa sobre a terra? Eu sou o espírito da terra, disse a serpente. Eu sou a protetora das entidades da terra, das montanhas, dos vales, dos rios, das florestas. Em todo lugar eu estou. Então você pode me ensinar? Claro. Então o espírito da terra esticou sobre o chão e foi recolhendo com o seu corpo um barro úmido da gruta. Com ele foi moldando um corpo.
modelou o corpo humano. Entra aqui e você aprenderá muitas coisas sobre a Terra. Nyanderu Vussu entrou e também sentiu a verticalidade do molde, com as raízes dos pés soltas. Era muito diferente. Olhou em volta e foi a primeira vez que ele viu o mundo com os olhos de cristal. Junto com esse corpo que te dei, há também meus dons e as minhas marcas. Você pode criar o que você quiser. Preste atenção no que dizes. Cuidado com a sua fala, pois tudo o que disser, assim será. No decorrer desses últimos 500 anos, que foi após a chegada dos portugueses, quando o Brasil se funda, em nenhum momento a sociedade que dirige o Brasil tem divulgado as raízes do Brasil como culturas portadoras de saberes sagrados, como culturas portadoras de tecnologias sociais, de tecnologias culturais. Muitos dos brasileiros não percebem que esse jeito de ser que faz o brasileiro ser tão acolhedor, tão batalhador, vem da cultura indígena, vem desse povo que acolhe, que mantém os seus valores sem julgar tanto o outro, né? Ele acolhe, mantém-se como é, né? E a gente entende que isso vem muito dessa alma ancestral, que não é tão valorizada ou até nem é percebida. Sim, eu não sabia que os povos indígenas tinham uma mitologia tão rica, né? E tão parecida também com a nossa. Na época que eu traduzi esse mito para a escrita, porque é uma tradição oral, e isso foi há mais ou menos 15 anos atrás, eu já tinha esse sonho, essa expectativa de que em algum momento a sociedade não indígena, ao ver a qualidade, a profundidade, a sensibilidade da mitologia, da cosmovisão, da filosofia dos povos indígenas, especificamente do povo guarani, iria ter uma atitude de mais respeito com essas culturas. Então, quando esse grupo da Alemanha acolhe essa mitologia, transforma numa obra de arte, envolve toda uma juventude nesse processo, é um reconhecimento muito importante, não para mim enquanto pessoa, mas para a cultura indígena como um todo. Que nós possamos levar essa união, essa alegria e essa arte e muita luz. Obrigado a todos. Danke alle. In 2008, we made another myth of the indigenous people of New Zealand, called the Waitaha. A story how the world was created, and we brought it on stage in Switzerland with 180 people. Also with the orchestra, the choir and the eurythmic people. And on stage, after the performance, a Brazilian woman came to me and she said, "You must come to Brazil. You must show this story in Brazil." But it was not possible because it was too short time to organize everything. I said, I need 1 year time to organize all. I cannot come in 3 weeks. It's impossible. The man who was giving us the book, Song of Waitaha, which was the base of our performance, he gave my wife, Sylvia,
the other myth of Brazil. And I took this story and I thought, oh, the pupils of the 12th class, it could be very nice for them to do. And we start working on this story, and suddenly my husband said, I make music for this. I was looking at it and I thought, oh, wow, this is really lots of possibilities to create all kinds of music. So it was, for me, was from the beginning, was very interesting. And my husband said, what do you think? How must be the soundtrack? And I said, it must be like da-da-dee-dee-dee-dum. And he said, come with me, listen to that. And he plays, and it's diddle-diddle-diddle-dum. And it's, you know, it's like in the air. And we feel the people who already died from this poem. And we feel that they are around us and they're helping us. I very often felt, oh, something happened already, and it was kind of inspiration already there, and I just could write it down, and it was a very nice process sometimes, that it's like I was like an instrument where it's coming through. Sometimes we search the ostinato for the music, and my husband plays on the piano, and I said, no, it's not like this. And he said, yes, you are right, it's not this. And he's playing, and then we go in the bathroom, and we were singing, and suddenly, this is it. And he's writing down the tones, and it is this ostinato. And it's like correction, what is coming. We are searching what is the truth, how must it be? Not what do I like, but how fits it to this story. And it's a searching and the working with the spiritual world together. More and more, my wife asked for music. She said, I want to have music here, I want to have music here. And so it was slowly growing, and sometimes I thought I'm already ready, but then she said, oh, but this should be with music again, and it became bigger and bigger. We have a very narrow connection, and we speak all the day about the project. When we have breakfast, we are talking about. If we have meal, we talk about. If we are lying in bed, we talk about. It's always, this is the main thing we were talking about, yes, for 1 or 2 years. And suddenly I remember Brazilian Guarani Indianer, there was an invitation. And I call the woman, Ute Krämer, who has translated this story. And she said, fantastic, come to Brazil. And they tried to get to the Rudolf Steiner School because they thought, oh, it's not possible that when the Germans come to a favela, they cannot stay here. And in the end, there was no reaction from the Waldorf School here. And they said, but we want they come here. And we will do everything, and it will be very simple, but we can manage it somehow. And then I said to Ute, I had the idea that my pupils work with the favela children, because I cannot come with 180 people. I come with my 12th class, and they shall practice with the children of the favela. And my husband said the favela children shall practice with the orchestra. Renate, who is helping to organize the orchestra, she said, oh, we need the music, they have to practice. Aí quando surgiu essa ideia, o Winfried mandou as partituras para nós, né? E a gente foi vendo, falei, nossa, é um pouco difícil, né? Para o nosso nível, tudo, mas ele facilitou algumas partes e aí a gente começou a ensaiar e todo mundo gostou muito, a música é muito linda. O desafio rítmico e melódico que o maestro expressa na obra dele, ainda não tínhamos feito nada comparado. Mesmo sem a parte dos sopros, da percussão, né, eles já se conectaram muito com essa música e também com a história que eu sempre fui contando junto. Então aí era o momento que a gente acreditou ser o de contribuir com o olhar daqui, o olhar que tem a cultura ancestral do Brasil, que os brasileiros têm sobre esse mito. Porque aí a gente queria instrumentos que trouxessem os sons iniciais, né?
para dialogar com os sons da orquestra. Foram momentos em que a gente acabou criando sons mais que lembrassem os sons mais guturais, que é o início da fala, que é quando o trovão fala. O Cacá trouxe o conto para a gente leu, estudou o conto, e aí a partir da leitura do conto surgiram ideias de sons, de elementos da natureza, que foi o prólogo, né? Os sons, a flauta, representando os pássaros, né? O vaso representando a água. So I sent all my forms and what kind of costumes I sent to Brazil. And then they start practicing, and we Skyped and we telephoned and we per email, we were in contact, and so it becomes growing together. It grows together, slowly, slowly. Existiam 3 grupos trabalhando separadamente. Um grupo na Alemanha, um grupo na Associação Monte Azul e um grupo no Arapoti. E os 3 iam se apresentar, iam se conhecer na véspera da apresentação. Então aí, toda essa coisa que acontece no invisível é que era importante que estivesse harmonizada. Então, também houve momentos da gente trabalhar a nossa parte mais sensorial para que a gente tivesse essa conexão, mesmo que a gente não estivesse juntos fisicamente. The first day we came here Saturday in the morning at 5 o'clock, and at 10 o'clock we already had rehearsal with the orchestra. Foi uma emoção, assim, todo mundo ficou assim, né, de olhos cheios de lágrimas, porque eles nunca tinham ouvido tão perto, assim, os instrumentos de sopro e tudo isso junto, né? Então foi uma revelação, assim, uma coisa muito especial. I was very curious. How is their level, yeah, and how did it, but they were very well prepared, and we were all very surprised how good it was sounding from the beginning. O maestro veio com a banda, a gente teve um primeiro encontro. Aí depois que ele viu a gente tocar, ele convidou a gente para um segundo ensaio, para a gente colocar os instrumentos tambores, representando o Brasil, né, representando a nossa raiz, junto com a orquestra. And they play, and it was so beautiful that all the students were clapping and bravo! It was so super. And now I think we will have a beautiful performance. Até que então ele olha o céu e lhe vem na mente uma palavra: arara. Foi assim que surgiu a primeira arara no mundo. E ele foi falando: Paracal, Anum, Guará, Guararema, Guaratinguetá. Muitos pássaros foram surgindo no céu e também começou a falar: jacaré, jararaca, jararacuçu, paca, tatu, capivara, saruê, catinguelê. E assim foi surgindo nomes e nomes e nomes que se transformaram em animais da terra. E Yanderuvuçu ia andando e falando, até chegar à margem de um rio. E quando ele olhou para o rio, começou a dizer: Aruanã, Pirarucu, Tambaqui, Pirapiré. E foram surgindo peixes. E Yanderuvuçu ficou impressionado. Falou nomes de plantas, nomes de árvores, e muitas coisas passaram a existir. Sua vida era cantar, andar, falar, sonhar. Até que um dia ele resolveu voltar para a gruta. Mãe Terra, eu vim devolver o corpo e os dons que me deste. Não precisa devolver, pode ficar para sempre. Eu só queria aprender como era viver na terra. Agora eu quero voltar para o alto. Então lhe disse que ele poderia ficar com aquele corpo pelo tempo que quisesse. E quando se cansasse, poderia fazer uma cova em qualquer lugar. Não precisava voltar na gruta. Então Yanderuvuçu desceu, caminhou em direção ao rio. Lhe chamou a atenção uma cachoeira no final da curva. Ficou de pé diante de um poço cristalino e foi quando viu, através do espelho das águas, a sua própria imagem. Cunhantaí Porã.
Ele não sabia que era a sua futura companheira, mas quando ele falou estas palavras, surgiu a primeira mulher. Ela se ergueu prontamente das águas e lhe fez companhia. Era um dia pleno de céu azul. O que eu posso fazer por aqui? Disse ela. Ajudar a criar a vida na terra. Mas como? Através da inspiração de Tupã. Yanderuvuçu e Cunhantaí puseram-se então a caminhar juntos. Nossa, você criou somente peixes cinzentos. É preciso pôr mais cor nesse mundo das águas. Cunhantaí, então, passou a recitar muitos nomes de peixes coloridos, enfeitando várias nascentes e pequenos rios. Cunhantaí olhou a floresta e criou alguns insetos coloridinhos e pintadinhos, como a joaninha, o louva-a-Deus, a borboleta, a esperança. Até que chegou um dia, mas seria bom se tivesse mais gente nesse mundo. Vamos fazer isso? Mas como? Então ela foi à floresta, pegou uma semente de cada árvore, colocou em uma cabaça. Foi então que fez a primeira maraca. Cunhantaí chacoalhou e começou a cantar vários sons, enquanto as sementes chacoalhavam. 4 povos se formaram, todos nascidos das sementes da natureza. Como parte da mesma tribo, a nação humana. Eine gibt, die andere nimmt. Eurythmics is born, you can say born 1920. It's a very young art. It's not like ballet, you have 500 years. You know, we have dance and we have pantomime. And Eurythmic is between dance and pantomime, is a kind of art where you try to make visible music or speech. So we have in speech the possibility to have the alphabet, A, B, C, D, E, F, G. We have the soul movements, to be sad, to be happy, to experience something. Also all the colors of soul movements. And we have different ways to express eurythmy. You have the lyric, you have dramatic, you have epic. We have always movements with the arms, and the arms show the tones. We have C, D, E, F, G, A, C, yeah? Or the intervals, prime, secunde, terz, quart. We have different possibilities to show the tension in the music, but also the lightness or the pressure in the music. We try to feel, to move into the music, and we show what is content of the music. A gente está num momento do mundo em que as raízes ancestrais, elas precisam ser resgatadas, né? Elas precisam ser revisitadas, né? Wir sind im Moment auf dem Punkt in der Erde angelangt, sagt er, wo es nötig sein wird. Für mich war es so, dass ich immer wieder Momente hatte, wo ich gedacht habe, so, wenn ihr wollt, dass es geschieht, dass wir hier zusammen sein werden und dass alles funktioniert, dann helft bitte mit. Und immer wieder gab es dann eine Hilfe, ja, wo plötzlich irgendwelche Dinge geschehen sind, wo ich gedacht habe, wow, danke, wir sind getragen auch. Os nossos primeiros encontros aqui foram só por olhares. His English is not so good and my Portuguese is the same bad, but to see in his eyes, yeah, and feel his vibration, and it's not necessary, yeah. You look in the eyes and you feel, yeah, you're like brothers. Nos últimos dias nós conseguimos conversar, mais especificamente na chegada deles aqui no Instituto Arapoti. Aí realmente eu senti uma sintonia muito grande de propósito, de pensamento dele, como se já fôssemos amigos de muito tempo. It's like a spiritual brother, so I felt a good vibration, and so
Yeah, I was looking forward to meet him here. Se fôssemos observar pela lógica, por exemplo, da consciência branca, o lugar de ensinar tem que estar isolado, 4 paredes, uma lousa. Mas aí, do ponto de vista da inteligência indígena, um círculo, um fogo, uma contação de história, uma narrativa, trabalha determinados códigos internos nossos que são desenvolvidos. Ou seja, estar aqui em volta do fogo, tendo essa sensorialidade proporcionada pela lua cheia, pelo fogo, pelo círculo, o povo dourado está se fazendo aqui agora. Nós estamos contribuindo com a percussão na orquestra, mas somos um grupo de arte e cultura também daqui de Itapecerica. Trabalhamos com pesquisa de cultura africana e afro-brasileira. Gostaríamos de cantar uma canção para vocês. Osisikeleli Afrika Malupa kamiso pondolayo Iswa imitanda zoyetu Osisikelela Tira usapolayo Yanderu tenonde oikwamava Yanderu tenonde oikwamava Yamandu jegwakwareae Yamandu jegwakwareae. Cada um tem o seu cantil de água. Esse cantil de água significa a sua pequena sabedoria. Quando você oferece o seu cantil, a sua pequena porção de água para o outro e o outro oferece a dele, quando há troca, nós conseguimos reunir energia para chegar na grande sabedoria. E essa canção tem o título de Nhanderu Tenondé, que significa Nosso Pai Primeiro. E essa canção guarda o primor da filosofia tupi-guarani. Esse trecho dessa canção, que é cantado até hoje pelos Guarani, ele diz o seguinte: nós temos um Pai primeiro e nós somos um desdobramento desse Pai primeiro. Para esse primeiro Pai, nós somos como se fosse raios de sol que se colocou de pé. E nós somos ligados a esse Pai primeiro como o raio de sol é ligado ao sol. E dessa maneira nós vivemos a vida como um desdobramento desse grande mistério. Your violin está here. Ela não trouxe o violino.
Então eu falei, toca Rabeca, play the Rabeca. Ela acabou de tocar agora esse instrumento. Obrigada. Nesse minuto, this minute. Yeah. My violin has 4 strings. As cravelhas são mais rústicas, né? São difíceis de afinar, inclusive. It's very difficult to... Yeah, to intonate. Tunes, Yeah. very difficult. Yeah. A gente só começou a se falar agora, a gente já tá tocando há 4 dias. A gente tocou, cantou, e a gente sentiu a necessidade de falar só agora na entrevista, na verdade. I think that music is one of the connecting language of all the people. When we sing together and play music together, we have our own language together, and it doesn't matter if we are from Brazil or from Germany or what countries. I can understand any Portuguese, and if I just sing, then I can communicate with kids. É muito interessante como eles falam, como conversam, porque os alemães não falam muito português, os brasileiros não falam alemão nem inglês mesmo. Então é uma língua muito interessante do corpo. É bom de ver como dá para falar sem língua. I think music connects the people, and yeah, I'm very happy here. Às vezes o que a gente acha que é muito distante, na verdade, tá totalmente próximo, né? Pelo menos é o que eu senti aqui, né? Valeu? Os jovens, em qualquer cultura, eles se organizam em pequenas tribos. E aí existe uma tendência desses jovens, ao se fechar, não acolherem o prazer de ouvir, de aprender e de integrar na sua própria dimensão outros valores, outras reflexões. Ao mesmo tempo, nós descobrimos que a linguagem da arte quebra esse fechamento. Eu tenho certeza que a arte educa pela emoção, ela educa pela sensação. É nesse ponto que eles se integram. Houve um tempo em que Yanderuvuçu se cansou de andar pela terra-mãe, mas não queria ficar muito longe de suas sementes. Assim, transformou-se em Quaraci, o sol. Cunhantaí, muito tempo depois, transformou-se em Jaci, a lua. E acompanha o povo semente desde aquela época, olhando nas noites claras e nas noites escuras. Em um antigo entardecer, depois de Juruá mirar docemente o poente, surgiu a curiosidade e o desejo de ir em direção até aquele mistério de cores, que começou a ser chamado de o outro lado do mundo. Para isso, tinha que atravessar um grande rio, e Juruá não queria ir sozinho. Chamou todos da aldeia. Alguns foram. Aqueles que seguiram Juruá atravessaram o rio e sumiram na luz do poente. Já Yanderikeí ficou com o seu grupo, preservou os ensinamentos primeiros. Continuaram vivendo em casas comunitárias, circulares, que ganharam o nome de ocas. Viviam modelando barro e criando formas. Um dia, Tidjari, que era a companheira de Yanderikeí, lhe procurou para revelar um sonho. Ela sonhou que muito tempo havia se passado, até que Juruá voltou com o seu grupo e as suas criações, trazendo espelhos, tabaco, armas como revólver, espingarda, canhão, bomba, machado, faca. Foi tanto tempo que se passara que Juruá havia se esquecido de que aquela aldeia era a sua origem e que aquelas pessoas que ali habitavam também eram seus irmãos. Iubá chegou do céu em máquinas voadoras, pássaros de aço, com muita gente voadora, mas também sem se lembrar de que um dia tinha nascido ali. Até que o irmão mais novo feriu o irmão mais velho com uma flecha, e a guerra se instalou entre todos.
quando o sol e a lua se encontraram no céu. Quaraci e Jaci se abraçaram e choraram muito. Foi então que Tupã trovoou e falou: vocês todos são sementes da mesma floresta, que possui raiz no mesmo chão, que é alimentada pelo mesmo sopro e a mesma luz do céu. Vocês não se encontraram novamente para brigar, mas para amar, e uma vez partilhada, a sabedoria da semente vermelha, a da semente amarela, a da semente negra e a da semente branca, um novo povo florescerá, o povo dourado, o povo que vai nascer da união das 4 sementes. Quando Tupã disse isso, a chuva parou. Foi então que o irmão mais velho disse para a sua companheira: vamos plantar esse sonho então nesta terra, até que ele floresça. Foi assim que aconteceu. O sol nasceu na aldeia, vindo de um oriente dourado. A primavera, em breve, iria chegar. E a gente precisava de um lugar para apresentar isso. Itapecerica não é exatamente uma cidade que proporciona isso com facilidade. A gente não tem teatro, a gente não tem um espaço adequado. Chegamos numa igreja e foi muito especial estar dentro de uma igreja, porque para os povos indígenas houve muitos momentos de negação, e ainda existe, de negação da própria sabedoria ancestral por imposição de uma outra religiosidade, né? Porque em muitos momentos a religiosidade indígena não é compreendida, porque não existem muitos dos deuses indígenas não têm uma forma humana, porque não precisa ter. A árvore é respeitada como árvore, como ser vivente. A terra é uma mãe. Então, a gente não precisa da forma humana para que aquilo tenha valor. Ver a cultura indígena respeitada e valorizada ali foi muito gratificante. E ainda dialogando com tambores africanos. Então, aquele momento trazia para a gente toda essa síntese. E, poxa, está começando um momento novo. Eu estava assim na porta, vendo todo mundo entrando e com essa expectativa, né? Porque as pessoas sabiam que hoje não vai ter missa, não é isso, mas vai ter algo que talvez eles não conseguiam imaginar o que é. Aí todo mundo entrou, assim, que eu vi assim, pessoas bem velhinhas, outros assim, mães com nenê, assim, uma coisa muito bonita, né? Todo mundo entrando, cada vez mais pessoas, estava cheio, a igreja cheinha mesmo. E todo mundo com essa expectativa, né? E aí veio assim esses primeiros sons, né, que foram surgindo, e depois a orquestra, né? Algo assim que eu senti um ambiente muito intenso, né? Como se fosse não uma separação entre a apresentação e o público, algo que estava realmente junto. E depois, então, quando terminou, foi aquele aplauso, assim, aquela coisa, né? Parecia que a igreja ia explodir de tanta alegria.
encontrou o primeiro animal, a onça. If we're new for the people here, they for the first time maybe see live an orchestra. For me, it's very beautiful because it was so much work and organizing, and to share this with other people, it's so beautiful. Pela tenacidade, pela disponibilidade, pela abertura, em pouco tempo se construiu um grande espetáculo. It was not supposed to be that big in the beginning. Porque se a gente fosse racionalizar do ponto de vista do tempo necessário para haver uma coesão entre os dois grupos, do ponto de vista racional não haveria possibilidade desse tempo. Tudo isso colocado ali trouxe para a gente a certeza de que a gente estava colocando ali o que o mito ensinava, né? Que é o povo dourado, é o encontro sem separação do que o Criador criou. We have to move into the culture, into, not to look upon, but to go into. A língua musical era o que nos unia num grande pulso, né? Eu acho que isso mostra que a gente está rumo ao povo dourado. Vamos fazer as mulheres. Fogueiro. Mulheres de novo.
casa,